Capítulo Perguntas e Respostas, Canto 9 Q, Sensei Misterioso R. Todas as ações e discursos do Sensei têm significado. À medida que a história avança, ela é gradualmente revelada, por isso ocultarei os detalhes aqui. P. E a diferença do título que Evasion não levantou muito ao contrário de Talk Acceleration e Foresit. A. Diferença do título e porque a aceleração do pensamento e previsão são usados constantemente. Embora a proficiência da habilidade e evasão só aumente quando há um inimigo, porque os outros dois sempre ganham proficiência na habilidade, é fácil aumentar seu nível. Que, se todas as criaturas nesta área tiverem nulidade de chama, estou interessado no uso de bola de fogo e sopro. Não faz sentido usá-lo, certo? Sim. Isso mesmo. Então, por favor, pense que a bola de fogo é para os monstros que se desviaram da camada inferior. Como os monstros da camada intermediária são mais fracos em comparação com os monstros da camada inferior, interceptar os monstros desviados da camada inferior com bolas de fogo de dentro do magma torna-se sua estratégia básica. Se for outro monstruoso da camada intermédia, ele termina batendo um no outro. P. Embora eu ache que cavar um buraco e criar uma armadilha venenosa seja uma estratégia básica, porque ela nunca fez isso. R. No grande labirinto de ouro, a rocha dura é o terreno principal. E suas pernas com garras afiadas faziam com que ela fosse ruim em cavar buracos. Então cavar é impossível. P. Pensando bem, o inseto caracol pode ser transformado em uma arma chinesa. R. Que pensamento terrível. Se você decidiu morrer, isso pode ser possível. P. Príncipe. R. Posso negar que ele seja um pouco complacente com a paz. No entanto, há uma certa razão para os caminhos do mundo. Q. Zoeira e R. Embora todos tenham imaginado a origem do nome, esta é uma palavra totalmente inventada. Quem pensa nisso seriamente, desculpe. Q. Pensando bem, detecção aumentou quando é usada, mas nunca aumentou quando há proficiência da habilidade sobe de nível é por causa da proficiência da habilidade necessária. Detecção é muito. A proficiência da habilidade obtida quando a detecção é ativada é simplesmente enorme. R. A proficiência da habilidade aumenta rapidamente quando detecção é ativada. Como é necessário muita proficiência em habilidades para o próximo nível, o aumento da proficiência em habilidades, ao subir de nível não é suficiente para aumentar o nível de habilidade. Acho que você entende o quão anormal é o aumento quando uma habilidade é ativada. P. O N no final da palavra não é muito usado. Não é ruim fazer com que seu modo de falar faça o leitor olhar repetidamente porque é um monólogo. Não é chato se você continuar usando o mesmo final de palavra. R. O tom de Kumoko é feito de propósito. Fim de palavra como ni, etc., são feitos de propósito. Além disso, muitas palavras e expressões, etc., são feitas propositalmente. Embora possa ser inaceitável de acordo com a pessoa, por ser a individualidade de Kumoko, não pretendo mudar isso no futuro. Por favor, reconheça isso. P. A dotação de resistência do fio universal. R. Esse descoberto é a qualidade de Kumoko. P. Os nomes dos monstros são parecidos e há muitos katakana, então é difícil memorizá-los. Embora possa não ser necessário memorizá-lo. Sim. Os nomes dos monstros são em sua maioria palavras inventadas, por isso é difícil memorizá-los. Por isso, tente facilitar ao máximo o entendimento usando apelidos como Enguia Cobra. A instância inicial deste capítulo disponível aconteceu em N0V13L.bin. P. A. Descrição da aparência da aranha é um pouco. R. A evolução desta vez tem apenas algumas petições, mas quero deixar que vocês leitores imaginem as petições específicas como quiserem. Outros personagens não são escritos em detalhes sobre sua aparência pelo mesmo motivo. Capítulo 91 Detection-san. Você era um inimigo formidável. Agora que resistência à heresia virou nulidade da heresia, a dor de cabeça da detecção não vai desaparecer? Isso é um ataque de atributo de heresia, certo? Embora eu diga que é um ataque, tudo bem, certo? A dor que pode até mesmo penetrar na habilidade de alívio da dor não deveria ser uma dor de cabeça comum. Se o ataque do atributo heresia é incluído em detecção para anulado, a dor de cabeça não desaparecerá. Você nunca saberá, a menos que tente. Sim. Detecção, ligada. Ponto. Uau. É inacreditável. É seriamente inacreditável.
Embora eu não tenha tido tempo para isso porque tenho que suportar a dor de cabeça, é uma coisa incrível quando não há dor de cabeça. Não houve dor de cabeça, embora a detecção estivesse ativada. Não, para ser exato, há um pouco, mas é um nível que pode ser ignorado graças ao alívio da dor. Essa dor de cabeça é, certamente, algo semelhante à febre da dentição quando o cérebro é usado demais. O volume de informações que detecção trouxe foi enorme nessa medida. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade processamento de cálculo LV8 tornou-se processamento de cálculo LV9. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade pensamento paralelo LV6 tornou-se pensamento paralelo LV7. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade detecção LV7 tornou-se detecção LV8. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade expansão da área divindade LV1. Parece que minha habilidade aumentou, mas as confirmações podem ser feitas mais tarde. Quero estar imerso nesta impressão agora. Também estou feliz que detecção tenha sido bem sucedida. Mas fiquei surpreso com o que Detection trouxe. O espaço que posso considerar, todas essas informações não foram reunidas. O fluxo de poder mágico, o estado do material, o fluxo de ar, várias informações fluem em minha cabeça. Até mesmo todo sentimento poderoso parece surgir. Tudo no entorno pode ser compreendido. As informações que não podem ser detalhadas geralmente se tornam possíveis de serem compreendidas até certo ponto usando o poder da habilidade. Mesmo isso até certo ponto é como ter um vislumbre da verdade do universo. Foi um mar de informações tão avassalador. Mesmo este pequeno espaço que reconheço é isto. A amplitude e a grandeza do mundo são bem compreendidas mais uma vez. Merda, vou chorar mesmo que o significado não seja compreendido. Embora eu não saiba se lágrimas caem dos olhos da aranha ou não. Vamos parar de detecção por um momento. Foi fantástico. Eu me pergunto que impressão é essa que não pode ser compreendida. Se eu fosse comparar, seria como ficar impressionado ao olhar para o maravilhoso céu estrelado. É a sensação próxima disso. Embora eu queira mergulhar um pouco mais na impressão, vamos trocar de sentimento. Detecção bem-sucedida. Se for esse o caso, devo ativar a detecção continuamente a partir de agora. No entanto, pode ser inconveniente porque é muito eficiente. Como vou entender demais, minha mente ficará distraída, então pode ser impossível me concentrar no combate. No entanto, tudo bem se eu me acostumar com isso. Embora ativá-lo seja o melhor que posso fazer agora, eu me acostumei com o Appraisal Sama agora, embora me sinta mal ao usá-lo no começo. Então acho que vou me acostumar com isso eventualmente se ativá-lo constantemente. Pode ser um pouco perigoso no começo, mas vamos ativar a detecção continuamente. O nível de outras competências também aumentará, pelo que isto deverá ser melhor para o futuro. Assim, detecção, novamente. Realmente incrível. Agora não é hora de ficar impressionado. Vamos confirmar a habilidade recém-adquirida. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade pensamento paralelo LV7 tornou-se pensamento paralelo LV8. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade expansão da área da divindade LV1 tornou-se expansão da área da divindade e LV2. O nível da habilidade mencionada acima aumentou quando pensei sobre isso. Que habilidade é essa? Eu me pergunto. Pensando, bem, essa área da divindade também está na explicação de paciência. Certamente disse que está ampliada em patiência, certo? Isso também se expande. Isso significa que minha área de divindade está se expandindo muito. De qualquer forma, vamos avaliá-lo. Expansão da área da divindade. A área da divindade foi expandida assim como a explicação. Bem, está tudo bem. O confiável aqui é Appraisal Sama. Agora, avalie 2 vezes. A área da divindade, a área profunda da alma que a vida possui. A raiz de todas as vidas, e também a sua área de dependência final. Eu não entendo. Bem, de alguma forma eu entendo a parte importante da alma, mas há alguma coisa aí quando ela se expande. Afinal, seu efeito é desconhecido. Embora seja bom que minha habilidade tenha aumentado, não há nenhum sintoma subjetivo. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade processamento de cálculo LV9 tornou-se processamento de cálculo LV10. Condições atendidas.
A habilidade processamento de cálculo LV10 evoluiu para a habilidade cálculo de alta velocidade LV1 proficiência em habilidade alcançada. A habilidade detecção LV8 tornou-se detecção LV9 o nível de habilidade aumenta. Rápido como sempre. Processamento de cálculo atingiu o nível máximo. Evolui para cálculo em alta velocidade. Esta é completamente uma habilidade de classificação mais alta. Bem, a habilidade que eu quero de detecção era originalmente uma busca de inimigos. Mas, como minha capacidade de busca de inimigos é alta, consigo viver até agora mesmo sem detecção. E agora está acoplado com detecção. Não posso deixar de dizer que me tornei perfeito. Você poderia dizer que um ataque surpresa já é impossível contra mim. Não permita uma emboscada. O próximo que quero é percepção mágica. Se minha expectativa estiver correta, posso usar magia quando você se juntar à manipulação mágica. Com isso, posso usar a magia do abismo e a magia da heresia que foram acumuladas até agora. A instância inicial deste capítulo disponível aconteceu em N0V13L.bin, mas, pontos de habilidade. Caramba! Embora eu não me arrependa de ter adquirido paciência, é doloroso não haver ponto de habilidade. Quer dizer, pensei que poderia usar meus próximos pontos de habilidade para o mal-olhado. O que fazer? Quero adquirir os dois. Qual? Embora eu saiba que é uma preocupação importante, qual devo escolher? Capítulo 92 mais uma vez, cortei um objeto sem valor a monstros. Na minha opinião, 2 cavalos marinhos nadam felizes no magma. No entanto, embora existam 2 na minha opinião, Detective Onsan diz que é um bagre no magma. O bagre nada calmamente no magma e não ataca os cavalos marinhos. Fumu. Pode ser o monstro da mesma linha de evolução, então não é estranho que eles estejam juntos. A origem da estreia deste capítulo pode ser atribuída a N0V13LB1N, 2 cavalos marinhos e um bagre. Se for antes de evoluir, hesitarei por um momento, mas agora que evoluí, quero medir quão alta é a minha habilidade em combate. Além disso, eu que derrotei a enguia antes de evoluir, só posso dizer que as formas degeneradas da enguia agora são todas pequenas batatas fritas. Não sinto que posso perder. Foi. Portanto, vamos torná-los cobaias para testar meu corpo a capacidade de minhas novas habilidades. Por enquanto, ataque preventivo. O habitual lançamento de pedras. Desta vez, está tudo bem sem veneno. Quero ver quanto dano aumenta com o lançamento de pedras puras. Diminui o HP em cerca de 5 ou 6 anteriormente, então diminuirá em 10 agora. Assim, com o Nazua. Ponto de exclamação, ponto. Alguém conhece esse material? Eu me pergunto. Fecha, bate, bate. De alguma forma, houve um som terrível e a pedra foi quebrada. Foi quebra, sabe? Esmagar. Embora o cavalo marinho tenha afundado no magma por causa do impacto, ele morreu? Ah, ele flutuou de volta. Uau! Seu HP diminui cerca de 1/3. Seriamente? Ah, uma bola de fogo está chegando. Lento? É, isso, sério. Sério direto. Não é uma curva ou um controle deslizante. É muito lento para comparar com a enguia. Se for assim, posso evitar mesmo cantarolando. Não posso cantarolar. Seriamente. Estou surpreso com meu crescimento que é mais que o esperado. O que devo fazer? Se for assim, posso até vencer apenas atirando pedras. Mas, se eu deixá-los morrer no magma, não poderei recuperar o cadáver deles. Embora haja compostura na minha resistência por causa de comer demais, se possível, quero aumentar o estoque. Ah, o bagre subiu à superfície. Ajudará os cavalos marinhos como estão. Afinal, eles estão na mesma linha de evolução, por isso sabemos que são companheiros. O cavalo marinho também é o mesmo. Embora normalmente se movam individualmente, quando há um companheiro por perto, eles cooperarão. Quero dizer, na pior das hipóteses, a enguia também se unirá a esses caras. Eu não quero que isso aconteça. Evito a bola de fogo do bagre. Lento. É um pouco mais rápido e maior se comparado ao cavalo marinho. Mas a diferença é óbvia se comparada com a enguia. Evito pensar coisas triviais como camarada, etc. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade pensamento paralelo LV8 tornou-se pensamento paralelo LV9A. A coisa trivial que pensei enquanto lutava. Por enquanto, vamos continuar evitando até que o MP deles se esgote.
Embora seja possível afundá-los atirando pedras, quero recuperar o cadáver. Por esse motivo, vou matá-lo depois que eles chegarem à terra. Embora os cavalos marinhos pareçam morrer se eu atacar descuidadamente, está tudo bem se for o bagre. Para ser franco, 3 bolas de fogo disparadas ao mesmo tempo não conseguem nem me atingir, de raspão. Também sou livre porque só evito, então atirar pedra é melhor porque o arremesso e a precisão podem aumentar. Assim, mais uma vez, com o Nazua. Atinge. 1. Como esperado do bagre. Seu HP dificilmente diminui. Sua capacidade defensiva é alta. Se for apenas defesa física, é igual a mim. Espere. Ao pensar assim, minha capacidade defensiva tornou-se maior que a do bagre. Quando penso, novamente, é incrível. Este corpo de aranha de aparência fraca supera o corpo do bagre que está totalmente carregado com escamas duras. É o mistério deste mundo. Quando eu estava pensando em algo inútil, um dos MP dos cavalos marinhos estava exausto. O tolo que sobe a terra lentamente como está. Se seus ataques são evitados tanto assim, você deveria ter entendido a diferença em nossa habilidade. Espere um momento. Acabei de perceber algo ruim agora. O bagre vai escapar quando não tiver chance de vencer, certo? Isso absolutamente não pode ser permitido. Embora acabe bem mesmo que o cavalo marinho escape, bagre, você não pode. Eu não vou deixar você escapar. Absolutamente absoluto. Ei você. Por que você está mostrando uma cara assustada? Não é assustador, sabe? Então, venha pousar rapidamente. Não se preocupe, é seguro. Não é assustador. Espere. Não fuja, seu idiota. Você é um obstáculo, cavalo marinho. Balanço a foice da minha pata dianteira em direção ao cavalo marinho que está no caminho. O corpo do cavalo marinho foi cortado em 2. Eu fiz isso. Minha foice é incrível. Talvez este seja o primeiro monstro que matei diretamente com as mãos. Até agora, só matei com veneno. Os macacos morreram por queda e esmagamento, mas esta é a primeira vez que mato diretamente. Aconteceu muito rápido até que não senti nada pela primeira vez. Ou melhor, peixe. Ele escapou. Meu bagre. Deliciosa refeição de hoje. O outro cavalo marinho saiu do magma. Vamos descarregar essa raiva nesse cara. Primeiro de tudo, vamos tentar o veneno fraco, que tem paralisia adicionada. Assim, aproximei-me do cavalo marinho que preparava um ataque de colisão. Eu uso Poison Síntese sem questionar o cara que está olhando fixamente. Está ficando entorpecido. Então, isso é paralisia. E seu HP diminui bastante. Quase o mesmo dano que atirar pedras. Por quê? O Yak Poison também é um veneno, então há dano. Não, mas eu deveria ter reduzido o dano do veneno fraco para confirmar o efeito de paralisia. Por que há tantos danos? A quantidade de dano causado pelo veneno também aumenta de acordo com o status. Nesse caso, tanto o poder em Yak Poison. Que tal o veneno de aranha mortal que até matou em guia? É assustador só de pensar nisso. Minha capacidade de combate melhorou mais do que penso. Capítulo 93. A coisa que se estende sobre a camada Catfish. Onde você foi? Sair. Quando eu estava vagando com esses sentimentos, descobri uma certa coisa. Não, em vez de eu ter encontrado, estava lá. Quer dizer, seria estranho não encontrar essa coisa porque ela se destaca. A coisa ali era um buraco enorme. O poço onde caio da camada superior para a camada inferior anterior. É um poço ainda maior que isso. Ele conecta o acima e o abaixo. Sim, esse buraco se conecta. Acho que eu subo nesse buraco para chegar à camada superior, e se cair, alcançarei a camada inferior. Embora eu pense nisso, vou ignorar esse buraco. Não estou dizendo isso como uma piada. É realmente lamentável quando meu bom senso é posto em dúvida ao dizer uma piada tão chata. Tal coisa é trivial, e esse buraco, minha detecção sã, está me contando os perigos. Sim, é por isso. No momento em que o buraco aparece, isso me diz: esse cara não é bom, o cara que pode ser entendido imediatamente. Assim, para não me aproximar do buraco, fiz um desvio e estou avançando agora. Isso não é bom. É uma bandeira de que se eu me aproximar dela com certeza você me machucará. Isso aconteceu justamente quando pensei que estou forte depois de evoluir. Isso mesmo. Até agora,
Nada de bom aconteceu quando me empolguei. Nunca aconteceu coisa decente quando me empolguei. Eu me lembrei disso. Ser modesto é o melhor. Portanto, fugirei da bandeira com todas as minhas forças. Sim. Eu não vou abordar isso. Certamente não vou abordar isso. Não conheço a lei do avestruz. Eu não sou um comediante. Eu saio do buraco pensando nisso. E, no local onde o buraco mal pode ser visto, Detective Johnson vê o perigo máximo. Eu me escondo na sombra da rocha reflexivamente. Espiando o futuro, do alto do buraco, aquilo veio. Pode ser visto claramente mesmo estando longe, um corpo enorme. O upload inaugural deste capítulo ocorreu via N0V13LB1N. Corpo preto com azeviche. 8 olhos vermelhos brilham estranhamente ali. 8 pés caminham na parede vertical. A ponta do pé que dá a impressão de um dedo humano, 5 garras longas e afiadas. Uma mandíbula que parece engolir tudo. A coisa ali é um monstruoso. Diferente daqueles fracassos em todos os lugares, a coisa real é chamada de demônio. Não há como uma pequena multidão adequada para ser seu oponente. A diferença de poder esmagador é semelhante à sentida no dragão da terra. Lamento que a Price Alçama esteja fora do alcance. Certamente, deve ter um status que possa me fazer rir. Ei, não é mesmo? Minha mãe. É a segunda vez que encontro a enorme aranha. Uma existência tão fora do padrão, não há como rastejar assim. Se for assim, morrerei facilmente. Essa é certamente a mãe que vi imediatamente depois de nascer. Mãe que desce em movimento lento. Esse movimento é majestoso, como se estivesse se comportando como o rei neste labirinto. Na verdade, não creio que exista um monstro que possa impedir a marcha da mãe. Com a minha habilidade, não posso dizer nada porque não conheço o limite máximo, mas acho que nem mesmo o dragão da terra pode vencer a mãe. Embora eu queira avaliar a habilidade da mãe, é uma ação suicida abordar isso. A curiosidade matou o gato. Porque sou uma aranha, não serei morta. Porém, pensei que a mãe era forte demais para estar na camada superior, mas ela se move entre as camadas usando o poço assim. Então, chegou à camada superior como uma visita por acaso. Ele habita originalmente na camada inferior ou na camada inferior. Mesmo os monstros poderosos da camada inferior não parecem ser capazes de lutar contra a mãe. Graças a Deus nunca me aproximo do buraco querendo rir. Essa não é uma área onde posso vencer ou não. É o mesmo que o dragão da terra onde a morte no momento estou marcada. Tal coisa é como um desastre se eu me mover. E o movimento da mãe para abruptamente. Ele para por alguns motivos e olha para uma determinada direção. E as enormes presas se voltam lentamente nessa direção. No momento seguinte, o mundo estremeceu. Não é aquela sensação de impacto, mas o mundo estremeceu mesmo. O próprio labirinto parecia gritar por causa do choque. Se eu fosse expressar isso em efeitos sonoros, então Shudron, Guragura. Que tipo de ataque foi? Porque está além do meu entendimento, não conheço bem. Mas, diante dos meus olhos, nasceu recentemente o local onde deveria haver uma nascente de magma, uma cratera de tamanho superior à escala da nascente. Perdi a maneira de saber o que estava lá eternamente. Entrei na visão da mãe. Ou fiz algo que feriu seus sentimentos. Monstros tão infelizes, até mesmo a poeira não resta mais agora. O magma flui novamente para a cratera concluída. Certamente, uma mola maior que a anterior será concluída no futuro. Graças a Deus que o ataque não se voltou para mim. Se for isso, posso morrer sem nem perceber que morri. Suprimo minha presença desesperadamente para que mamãe não me note. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Stealth LV7 tornou-se Stealth LV8. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Silente LV1 tornou-se Silente LV2. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência ao Medo LV7 tornou-se Resistência ao Medo LV8 e a mãe desapareceu lentamente até o fundo. Capítulo 94. O topo precisa do topo, então vamos buscar mais topo na Ainhoa. Mãe, isso é, na Ainhoa. Existe um monstro que pode vencer isso? Se isso puder ser derrotado, essa pessoa poderá ser chamada de herói incondicionalmente. Não. O topo precisa do topo. Embora seja muito alto a ponto de não haver como. Este encontro com a mãe deve ter sido o pensamento do céu. Eu não deveria me deixar levar. Certo? Olá. Na verdade, seja o dragão da terra ou a mãe, não acho que tenha chance contra eles com o meu eu atual. É o nível que a bandeira da morte soube ao encontrá-la.
Pode-se dizer que é difícil até escapar antes de lutar. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade detecção LV9 tornou-se detecção LV10. Seriamente. Detection atingiu o nível máximo. Mas não possui habilidade ou evolução adicional. Ei! Isso não é um pouco irracional? Eu tive dificuldades com Detection. Com certeza o retorno é enorme, mas se eu fosse falar o meu desejo, quero mais. Mesmo que seja impossível derrotar aquela mãe, quero pelo menos me tornar mais forte ao ponto de poder escapar. Realmente nada? Zumbi? O que é isso agora? É uma imaginação? Bem, não há como evitar, mesmo que eu peça a lua. Mas tornar-se mais forte é a solução mais simples e compreensível. Se eu me tornar mais forte sem ser presunçoso a partir de agora, talvez seja possível escapar de padrões não padronizados como esse. Agora que está decidido, vamos nos esforçar para nos tornarmos mais fortes. Primeiro de tudo, suba de nível. Vamos caçar monstros de forma assertiva a partir de agora. 2 cavalos marinhos foram caçados depois que eu evoluí. Como há um aumento nos pontos de experiência pelo efeito do orgulho, pela experiência, meu nível deve subir em breve. Quando o nível é redefinido após a evolução, os pontos de experiência necessários para o próximo nível também serão redefinidos até certo ponto. A subida de nível após a evolução é mais rápida do que antes. Embora seja mais rápido, é mais lento se eu comparar com a época em que eu estava no nível 1 antes da evolução. Portanto, considere que os pontos de experiência necessários são zerados até certo ponto, mas não são zerados completamente. Pela minha experiência até agora, o próximo nível provavelmente será quando eu derrotar o próximo monstruoso. Em vez disso, não é estranho que eu suba de nível quando o segundo cavalo marinho for derrotado. Se eu derrotar um monstro da classe Bagre, meu nível poderá subir mais de 2 ao mesmo tempo. Por enquanto, subir de nível só acontece depois de encontrar um monstro. A seguir vem a habilidade. Aumentar o nível de habilidade foi algo que tenho feito enquanto me movo. Avaliação Sama, sim. Detecção, sim. Previsão e aceleração do pensamento também são iguais. Embora a detecção tenha atingido o nível máximo, há muitas habilidades que possam aumentar. Vamos manter a detecção ativada enquanto me movo até que todas as minhas habilidades atinjam o nível máximo. Paralelamente, vamos iniciar o aumento de nível das habilidades que parecem ser capazes de aumentar durante o movimento. O mais seguro seriam as habilidades aprimoradas dos 5 sentidos. Ele aumentará se eu forçar os olhos enquanto me movo e cheirar enquanto caminho. Existem também habilidades que quase atingem o nível máximo, então vamos começar daí. E mais um. Não quero fazer isso enquanto estou em movimento, mas quero parar em algum lugar e reservar um tempo para fazer isso. É a prática da manipulação mágica. Pensando bem, as habilidades podem ser adquiridas quando a proficiência da habilidade é acumulada, mesmo que eu não use pontos de habilidade. Então, acho que os pontos de habilidade deveriam ser usados no mal olhado porque não sei como acumular sua proficiência em habilidades, e irei adquirir percepção mágica de alguma forma sozinho. Graças ao Detection Magic Perception pode ser usado sem problemas. Se eu concentrar minha consciência ali, poderei compreender o fluxo do poder mágico. Se eu puder de alguma forma manipulá-lo ou se eu fizer algum esforço para manipulá-lo, devo ser capaz de acumular sua proficiência em habilidades. Quando a habilidade for adquirida, é hora de praticar a magia desejada pelo meu coração. Porém, não posso esquecer do meu objetivo que é escapar dessa camada intermediária e retornar à camada superior. O aumento do nível de habilidade e o aumento do nível só serão feitos no processo. Portanto, não há necessidade de parar especialmente para fazer isso. Isso somente se puder ser feito durante o movimento. Esta camada intermediária é apenas um lugar para passar, não um lugar para estabelecer minha residência. Não devo esquecer isso. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade aceleração do pensamento, LV3 tornou-se aceleração do pensamento LV4 proficiência em habilidade alcançada. Habilidade previsão LV3 tornou-se previsão LV4 sim. Graças ao título de governante do orgulho, as habilidades do tipo mental aumentam mais rapidamente. Vamos aumentar o nível de forma constante assim. Da mesma forma, graças ao governante da paciência, o aumento das habilidades do tipo resistência deve melhorar, mas essas habilidades não podem aumentar à medida que avançam.
Resistência a veneno mortal e resistência à paralisia podem ser aumentadas me machucando com síntese de veneno, enquanto resistência a corte, resistência a golpes, resistência à destruição, resistência à corrosão e provavelmente a resistência ao choque pode ser aumentada. Criado Mendo machuca com o tópico universal, mas isso só pode ser feito depois que eu montei minha residência. Este capítulo foi compartilhado pela primeira vez na plataforma NHO-VLZ1N. Isso não pode ser feito em camadas flutuantes, onde não consigo este descanso suficiente e minha recuperação é lenta. Embora eu realmente queira aumentar o status das habilidades de fortalecimento o mais rápido possível, quero aumentá-lo lentamente depois de estabelecer minha residência. Embora seja melhor aumentar em combate, se não puder aumentar em combate, então tenho que fazer treinamento muscular. Se eu tiver tanto tempo e resistência, devo avançar um pouco. Por enquanto, vamos aumentar as habilidades dos 5 sentidos que podem ser aprimorados durante o movimento. Especialmente a visão aprimorada que agora está no nível 9 e em breve atingirá o nível máximo, então vamos dar prioridade a isso. Capítulo 95 Espécies de classificação mais alta. Pouco tempo depois de estar determinado a ficar mais forte, finalmente encontrei a próxima presa. EuroDBGA LV4 Status HP, 103 verde, deputado 41 azul SP 76 amarelo 69 vermelho capacidade ofensiva média, 56 capacidade defensiva média, 48, capacidade mágica média, 21 capacidade média de resistência, 18 capacidade de velocidade média, 41 habilidade nadar LV2 nulidade de calor é um monstro de aparência estranha, como um globo redondo com 4 pés. Embora eu chame de inseto redondo, para ser franco, esse cara é mais fraco que o cavalo marinho. No entanto, há uma coisa problemática sobre esse cara, ele escapará para o magma, imediatamente quando sentir perigo. Portanto, é necessário matá-lo rapidamente enquanto estiver em terra. Ele está na terra agora, então o mate com um golpe ou paralise usando veneno com atributo paralisia. Vamos usar o veneno de aranha mortal que satisfaça ambas as condições. NH00VLZ1N cediu o lançamento de estreia deste capítulo. Eu salto da sombra da rocha e me aproximo dela rapidamente. Eu ativo minha síntese de veneno antes que ela sinta minha existência. Embora eu não saiba onde fica a boca do inserto redondo, vou apenas despejá-la por enquanto. O HP do inserto redondo tornou-se 0 imediatamente. Já fraco. Os pontos de experiência atingiram um certo grau. Individual, Zoeira LV1 tornou-se LV2 todas as habilidades básicas aumentadas bônus de aumento de nível, proficiência em habilidade foi adquirida proficiência em habilidade alcançada. A habilidade corte aprimorado LV2 tornou-se corte aprimorado LV3 proficiência em habilidade alcançada. Habilidade consumo de São Paulo diminuído LV3 tornou-se consumo de São Paulo diminuído LV4 pontos de habilidade ganhos bem, abaixo do nível planejado, sem problemas. Embora eu esteja surpreso que seja muito fraco. Vamos nos recompor e confirmar meu status. Zoeira LV2 sem nome status HP 215 verde 20 UP MP 311 azul 20 UP SP 215 amarelo 20 UP 215 vermelho mais 399 20 UP capacidade ofensiva média 269 18 UP capacidade defensiva média 369 18 UP capacidade mágica média 255 10 UP capacidade média de resistência 390 10 UP capacidade de velocidade média 1342 70 UP habilidade recuperação automática de HPLV6 velocidade de recuperação de MPLV4 consumo de MP reduzido LV3 velocidade de recuperação de São Paulo LV3 consumo de São Paulo reduzido LV4 destruição aprimorada LV2 corte aprimorado LV3 veneno aprimorado LV4 espírito de luta LV2 concessão de vitalidade LV2 ataque de veneno mortal LV3 ataque de corrosão LV1 síntese de veneno LV8 talento de fio LV3 fio universal LV1 manipulação de fio LV8 lançamento LV7 manobra 3D,
LV5 concentração LV10 aceleração do pensamento LV4 previsão LV4 pensamento paralelo LV9 cálculo de alta velocidade LV1 precisão LV8 evasão LV7 avaliação LV9 detecção LV10 T-alta LV8 silencioso LV2 convicção inferno heresia magic LV3 shadow magic LV3 poison magic LV3 abyss magic LV10 paciência orgulho overacting LV9 visão noturna LV10 expansão de alcance visível LV2 resistência à destruição LV2 resistência ao golpe nulidade nulidade da dor alívio da dor LV7 visão aprimorada LV9 audição aprimorada LV8 olfato aprimorado LV7 sabor aprimorado LV7 toque aprimorado LV7 expansão da área da divindade LV2 vida LV9 quantidade mágica LV8 agilidade LV9 resistência LV9 força hercúlea LV4 sólido LV4 proteção LV4 idatem LV3 tabu LV7 N% e pontos de habilidade, 50 título grosso Fader Blow Relative Ater Assassino Monster Killer Poison Technique User Triades Impedoso Monster Slaughter Governante do Orgulho Governante da Paciência 1. HMMM. De alguma forma, o status não aumentou consideravelmente. Até agora, acho que meu status só aumentou em um ponto sem orgulho e correções de crescimento. Aumenta mais, agora, né? Isso significa que o valor do crescimento mudou porque eu evoluo. Como esperado da espécie que possui alta capacidade de combate. Nunca pensei que o valor do crescimento ao subir de nível evoluiria. Incrível. Isso é realmente incrível. Além disso, também há 50 pontos de habilidade. Antes eram apenas 20 pontos, então são 2,5 vezes. Talvez eu consiga adquirir uma olhada no próximo nível. Isso é bom. Bom, se for assim, provavelmente não será necessário praticar especialmente manipulação mágica. Mas não há perda em tentar adquiri-lo sozinho. Não sei se o mal-olhado pode ser adquirido em 100 pontos ou não, então ainda é cedo para contar as galinhas antes de nascerem. Eu não devo estar de bom humor. Quando digo na maioria das vezes nada de bom acontece. No entanto, quando vejo meu status novamente, ele está consideravelmente equilibrado e inesperadamente estável. Embora não mude o fato de ser especializado em velocidade, além disso, o aumento de defesa e resistência por paciência torna minha capacidade de defesa geral alta. Embora o ataque pareça inferior à defesa, o essencial é a força do veneno, então esta também é alta. Os ataques não me atingirão facilmente porque sou especializado em evasão, então mesmo que eu acerte, sou durão. Além disso, tenho ataque venenoso, que é um ataque mortal de um só golpe. Ao ouvir isso assim, não sou o mais forte. Não devo me deixar levar aqui. Devo ir com um coração modesto. Nota do autor, escrevi o valor numérico aumentado do status. Como é? Capítulo Cid Story 14 Vida na Academia A vida acadêmica foi favorável. Embora a maioria dos alunos já tenha aprendido o conteúdo das lições, ouvi bem porque pretendia revisá-lo. Quando estou realmente entediado, aumentarei meu nível de habilidade secretamente para matar o tempo. Embora pareça pacífico retirar as aulas, existem vários problemas nas relações humanas. Em primeiro lugar, professor. Ser humilde comigo mesmo, ou evito me envolver tanto quanto possível, ou me envolvo de maneira sangrenta. Está dividido nestes 3 padrões. Pode-se dizer que sou da família real, mas a razão é porque o valor da minha habilidade já ultrapassou a maior parte da habilidade do professor. Mesmo que eu seja humilde, não tenho esse poder. Se eu evitar claramente, ferirei os sentimentos dos professores. Dito isto, quando me envolvo, persistentemente, é irritante. Embora seja melhor que eles entrem em contato comigo normalmente, existem poucos professores assim. O próximo é o estudante. Isso também está dividido em 3 padrões. O tipo que bajula, o tipo que cria distância e o tipo que aponta a hostilidade. Não existe um tipo decente. É por isso que, no final das contas, estou frequentemente com Sui e Katia. A Zebi se junta a eles, e passamos a maior parte do tempo juntos. Geralmente, Katia afasta o cara que bajula. Como era óbvio que iria dar um sorriso forçado e acompanhar aquele cara, fiquei impressionado com a figura do meu amigo que consegue afastar qualquer hesitação com decisão. O tipo que cria distância é dividido em alguns padrões. Alunos que têm olhar de admiração, alunos que lançam olhares frios para não se envolverem,
alunos que esperam uma oportunidade para se aproximarem, etc. O mais problemático são os alunos que apontam hostilidade para mim. Os estudantes que apontam hostilidade para mim são de outro país ou são nobres que tinham uma posição social elevada. Há também estudantes que ascenderam repentinamente de plebeus de vez em quando. O que eles têm em comum é que seu orgulho é alto. A posição social é elevada e também há muitos deles com alta capacidade. Portanto, parece que é inevitável que eu seja uma monstruosidade para eles porque tenho uma posição social e habilidade mais elevadas. Às vezes até fui desafiado para um duelo. Se um homem de outro país e eu fizermos tal coisa, é provável que seja um problema internacional. Claro que recusei tudo. Então, quando fiz isso, o príncipe, gênio é um covarde que não aceita duelos. Tal boato se espalhou pela academia. Me dá um tempo. No entanto, é o que uma criança faz, afinal. Eu que já posso ser dito adulto se somar minha vida anterior, evito com um sorriso. Fui obrigado a impedir Sui, que ficou furiosa e foi expurgar a outra parte todas as vezes. O estado de Sui está estranho recentemente. Mesmo que ela queira perguntar algo de mim, ela não pode perguntar facilmente. Algo parecido. Bem, embora eu tenha uma ideia do que ela quer perguntar. Quer dizer, ouvi isso de Katia. Sui quer ouvir sobre nossa relação, é? Relação? É sobre a nossa vida anterior. Eu acho que ela adivinhou pela atitude quando entramos em contato com o sensei. Ah! Agora que você mencionou, conversamos em japonês na frente da Sui. É assim que é. Ela obviamente acharia estranho que seu irmão, que deveria estar junto com ela por muito tempo depois que ela nasceu, de repente falasse intimamente em uma língua desconhecida com um estranho. Eu vejo. Eu fiz isso bem. Quando ela pergunta a você, a decisão é sua, dizer a verdade ou enganá-la é. Eu não deveria enganá-la aí? Quem decide é você. Se você continuará a enganar sua irmã mais nova, de sangue, ou dirá a verdade com precisão. De qualquer forma, resolva-se e lide com isso adequadamente. Caso contrário, seria rude com ela, certo? Hugh, eu entendo por isso que Sui parece estar curiosa sobre minhas relações com todos. Para ser sincero, não estou resolvido para isso. Contar a Sui sobre a verdade? Diga a ela que se pensava ser seu irmão mais velho de sangue, sou na verdade um homem desconhecido que reencarnou. Dizendo isso a ela e sendo odiado por ela, estou com medo. Eu pretendia amar Sui como uma verdadeira irmã mais nova até agora. Mas isso é apenas do meu ponto de vista. Eu me pergunto como estou refletido em Sui. Estou ciente de que ela está apegada a mim. Mas eu me pergunto o que ela pensaria quando soubesse que o irmão mais velho com quem ela está ligada é um estranho. Cresci com minhas memórias e experiências anteriores de minha vida anterior. Contra Sui, que combina comigo sozinha, pode-se dizer que sou astuto. Quando ela souber disso, ela vai me desprezar? Acho que Sui nunca vai me desprezar, mas quando essa imaginação surgiu não foi boa. Então, se você fala em enganá-la, então acho que é insincero nesse caso. Quando minha verdadeira irmã mais nova está tão preocupada com isso e hesita em perguntar, não consigo enganá-la levianamente, não importa o que aconteça. Se eu quiser enganá-la, devo decidir-me com a intenção de esconder isso para sempre. Ainda não tenho a resposta para isso. Mas, se Sui perguntar sobre isso, tenho que responder seriamente. Se Katia nunca me contasse sobre isso, eu poderia enganá-la sem pensar, profundamente. Devo agradecer a Katia que me deu conselhos de antemão. É por isso que nem o interior nem o exterior das relações humanas na academia não vão bem. Entre eles, o que me incomodou foram as 3 pessoas reencarnadas restantes. Sensei está misterioso como sempre. Justamente quando pensei que ela foi a algum lugar sem ir à aula, ela apareceu de repente e compareceu à aula. Mesmo que eu a questione de várias maneiras quando a conheço, ela muitas vezes evita isso. Principalmente quando se trata da história do paradeiro de Kyoya, acho que a tendência é mais forte. Kyoya é um amigo próximo de Katia e de mim em nossa vida anterior. Mas o sensei não nos contará facilmente sobre o paradeiro. Embora eu consiga captar algumas informações, parece que ele não está protegido. Embora eu queira saber onde e o que Kyoya está fazendo agora, não parece que possa obter mais informações do sensei. Azebe também é uma criança problemática. O nome atual de Azebe é Urin Uren. Uren do sobrenome parece ser o nome da igreja em substituição ao orfanato. Azebe, Yuri era uma criança abandonada.
Há muitas crianças abandonadas neste mundo. Mesmo no mundo anterior, há muitas crianças abandonadas. Então neste mundo severo em que a civilização não se desenvolve, há muitas crianças abandonadas. Geralmente não é bom, mas eles são criados assim na igreja, e quando têm a capacidade de entender o ambiente, deveriam morar na igreja. Mas Yuri é diferente. Logo depois de nascer, ela tem lembranças de sua vida anterior, então fica constrangida. Quando ela percebeu, de repente ela se tornou um bebê. Embora eu também tenha experimentado isso é um grande choque. Estou confuso e, acima de tudo, fiquei inquieto. O que acontecerá comigo depois disso? O antigo eu morreu? Então, como foi a vida anterior? Como eu estava assim, o desconforto era eterno. Além disso, Yuri ficou nesse estado. O choque não foi igual ao meu. Para ser sincero, não consigo imaginar os sentimentos de Yuri naquela época. Yuri agarrou-se a uma determinada coisa naquele desconforto máximo. Essa é a religião da palavra divina. É a religião em que acredita a igreja que escolheu Yuri, e é uma doutrina que permeou fortemente toda a raça humana. Se eu interpretasse o ensinamento de maneira aproximada, seria para ouvir a palavra divina. Vamos desenvolver as habilidades palavra divina. Eu não sei o que é isso. Embora seja como a mensagem do sistema se estiver jogando, era natural ouvi-la neste mundo. Acho que só nós que reencarnamos nos sentiremos incomodados ao ouvir essa voz. É natural ouvir essa voz. É natural que haja habilidade. É o bom senso deste mundo. A religião da palavra divina é uma religião que prega que esta voz é certamente a voz de Deus e, para ouvir mais a voz de Deus, eles aumentarão seu nível e nível de habilidade. Do meu ponto de vista, vou pensar o que há com essa doutrina absurda, mas de alguma forma, ela é aceita neste mundo. E, Yuri que deveria ter o mesmo sentimento que eu também estava totalmente imerso nesta religião. Shunkun desenvolveu muitas habilidades. Eu acho isso maravilhoso. A partir de agora, vamos aumentar as habilidades rapidamente e ouvir mais a voz de Deus. Shunkun nunca aumentou seu nível. Isso não é bom. Se você elevar o seu nível, você poderá ouvir mais a voz de Deus, sabia? Você deve elevar o seu nível para ouvir a voz de Deus. Shunkun pode usar avaliação, certo? Então, se houver uma pessoa com habilidade chamada tabu, me diga. É imperdoável possuir uma habilidade que Deus determinou que fosse um tabu. Absolutamente não pode ser perdoado. Absolutamente. Portanto, diga-me absolutamente, ok? É uma promessa, ok? Shunkun, seu nível de habilidade aumentou e você ouviu a voz de Deus hoje, certo? A voz divina de Deus foi ouvida. Hoje, certamente posso passar meu dia feliz. Eu recuo. Eu me afastei dela. Eu acho que não tem jeito que os olhos de Yuri pareçam corrompidos quando ela fala sobre Deus. Mas, Yuri não deveria ter sido uma criança assim originalmente. Ela deveria ser uma garota comum do ensino médio que pode ser vista em qualquer lugar. Deve ser o ambiente que a mudou até ficar assim. O medo de reencarnar. O desespero de ser abandonado pelos pais. A inquietação de viver em um mundo diferente. Não é estranho que a palavra divina ouvida nos nostálgicos japoneses em tal lugar tenha se tornado seu apoio emocional. Além disso, apenas aqueles que adoram a palavra divina estão nas redondezas. Pode ser inevitável que Yuri, que era um personagem fácil de deixar à deriva, se viciasse na religião. Embora eu duvide que ela tenha aproveitado ao máximo a graça chamada reencarnação e se tornado uma candidata santa. E a última pessoa foi o maior problema. Natsumi, atual e Hugo me consideram um inimigo. E além disso, não é comum. Não pode ser comparado com a hostilidade das outras crianças. Porque há até a intenção de matar misturada à sua vista. Não sei por que esse cara me considera tão hostil. Embora eu não saiba, é impossível que nada aconteça. Esse cara definitivamente fará algo em breve. Eu tenho uma premonição. Nota do autor, acho que vou dobrar a duração da série a partir de agora. Capítulo 96. Penso, logo existo. Eu me movo, logo existo. Eu sou eu e eu, portanto sou eu. Pouco tempo se passou depois que meu nível subiu. Embora eu concentre meus olhos com minha força e olhe para as coisas, a habilidade visão aprimorada não aumenta facilmente. Afinal, quando chegar ao nível 9, será difícil aumentar seu nível. Embora as outras habilidades tenham aumentado consideravelmente. Em primeiro lugar, Silencioso passou para o nível 3. Você conseguiu, Kumo-chan.
A natureza furtiva aumenta. Tanto a aceleração do pensamento quanto previsão subiram para o nível 5. Você conseguiu, Kumo-chan. A natureza da evasão aumenta. Resistência ao fogo também aumentou e finalmente atingiu o nível 3. Graças à paciência, a velocidade que posso adquirir deveria aumentar, mas mesmo assim demorou muito. Eu me pergunto quão fraco sou para atirar. Quero dizer, mesmo que minha espécie tenha mudado, ainda sou vulnerável ao fogo. Talvez as resistências além do fogo também tenham mudado. Por que não posso tentar essa parte? Não posso dizer nada sobre isso. Bem, como minha capacidade defensiva anterior era fraca, mesmo que minhas resistências tenham mudado um pouco, acho que não houve muita mudança. Mas minha habilidade defensiva aumentou a partir de agora, então talvez seja melhor saber sobre minha resistência. Pode haver um atributo que me deixe fraco além do fogo. Embora eu não tenha um método para verificar isso. E, por último, pensamento paralelo. Isso se tornou um nível 10 e evoluiu. O nome é vontade paralela. Isto é interessante. Como mostra o nome, minha vontade aumenta. Em pensamento paralelo, era a sensação de pensar várias coisas ao mesmo tempo na mesma vontade. Essa vontade paralela divide completamente a vontade. Como uma pseudo-personalidade dividida. Embora ambos sejam eu, é possível pensar como o outro pensará, respectivamente. E além disso, tenho pensamento paralelo. É simplesmente como se minha capacidade de raciocínio dobrasse. Muito conveniente. O número de testamentos paralelos poderia aumentar se o seu nível aumentasse. No entanto, apenas uma das vontades pode mover o corpo. É por isso que um lado meu está encarregado do meu corpo, e o outro lado está encarregado do arranjo de informações de Appraisal-san e Detection-san. Assim, deixo isso para você, corpo, responsável. Deixe comigo, informação no comando. Assim, é possível manter uma conversa individual. O compartilhamento de informações também é prefeito em ambos os testamentos para mim, apenas por precaução. Este testamento não tem principal nem sub. Ambos sou eu. Eu sou eu por causa de mim. Não sei o que estou dizendo. Embora eu de alguma forma me torne assim, a definição de autoexistência parece ser vaga dependendo da pessoa. Algo como perder de vista perguntando-se qual é o verdadeiro eu. Parece possível. Quero dizer, eu, que consigo dominar isso normalmente, posso ser especial. Como esperado, isso não será. Enquanto a informação responsável pensa, o corpo responsável derrotou um monstro. Bom trabalho, eu. Mas não estou nesse ponto. Embora eu tenha tentado o recém-adicionado ataque de corrosão desta vez, ele não pode ser usado. Não, a capacidade ofensiva em si é algo incrível. Mesmo sendo apenas um nível 1, é incrível. É incrível demais. Afinal, os monstros viram pó com um golpe, sabe? Não é estranho? A corrosão tinha esse significado. Não é algo como apodrecer. Vai além do apodrecimento e do tempo. O atributo que controla a decadência da morte é muito perigoso. Já, é um exagero no nível 1. Eu me pergunto o que acontecerá se seu nível aumentar. E há duas razões pelas quais eu disse que não é utilizável. Em primeiro lugar, o cadáver do monstro não permanece. Em outras palavras, a refeição não permanece. Usar isso para acumular pontos de experiência é excelente, mas torna-se impossível alcançar metade da minha razão de caçar monstros. Isso é inaceitável. É inaceitável no duplo sentido. E o outro é um grande problema. Eu também recebo danos. Eu olho para a foice que está vestida com ataque de corrosão. A lâmina da foice desmoronou. Meu HP também diminui. Isto é um ataque suicida? Portanto, a potência é alta, mas o recuo é enorme. Se for uma batalha feroz onde preciso usar todo o meu poder, vou usá-lo quando houver oportunidade, mas seria melhor não usá-lo em uma batalha contra peixes pequenos. Especialmente enquanto estou na camada intermediária, onde a recuperação automática está se tornando mais lenta. Quanto essa foice vai recuperar? Porque parece que vou subir de nível em breve. Ele vai se recuperar naquele momento, mas nesse caso não posso usar minha foice na próxima batalha. Bem, mesmo que eu não tenha minha foice, eu tenho síntese de veneno, então não é feito para mim, desde que o próximo inimigo não seja um inimigo formidável como a enguia. Em primeiro lugar, embora eu tenha começado a usar minha foice recentemente, minha arma principal nesta camada intermediária é a síntese de veneno. Afinal,
Os monstros da camada intermediária recebem dano apenas ao tocá-los. Embora o corte aprimorado aumente se eu usar minha foice, receberei dano claramente. Além disso, o conteúdo vai derramar se eu cortar com a foice e fica difícil de comer. Assim, corpo responsável, vamos matar a próxima presa com Poison Synthesis. Ou, entendido, informação responsável. Paralelo e é realmente conveniente. Com isso, se houver dois corpos, posso fazer o clone das sombras que sonhei. Mas nesse caso, ambos são os corpos principais, então prejudicar qualquer um deles é doloroso. Eu não quero isso. Embora eu sobreviva se um deles permanecer, isso não significa que experimentarei uma pseudo-morte. Bem, eu não quero experimentar isso. Provavelmente já experimentei isso uma vez, mas como não está na minha memória, não é contado. Portanto, órgão responsável, não faça nada que possa levar à morte, ok? Não. Informação responsável, como esperado, não farei isso, sim. Capítulo 97. As 8 passagens. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Visão Aprimorada LV9 tornou-se Visão Aprimorada LV10. Condições atendidas. A habilidade Telefoto LV1 foi derivada da habilidade Visão Aprimorada LV10. Sim. Finalmente, o nível de habilidade Visão Aprimorada atingiu o nível máximo. A recompensa por atingir o nível máximo de Visão Aprimorada é uma nova habilidade derivada. Vamos avaliá-lo imediatamente e examinar seu efeito. Telefoto, torna-se possível ver o cenário distante por ampliação é exatamente como aqui. Zumbir. Estranho. As habilidades dos 5 sentidos são claramente vantagens, mas a habilidade derivada também é clara. Por enquanto, vamos ativá-lo. Assim, corpo responsável, ative o telefoto. Pedido confirmado, telefoto ativado. Uau! Isso é incrível. Me desculpe por ter dito que você é simples. Uma imagem ampliada por telefoto na minha visão e a imagem da minha visão anterior, ambas implantadas ao mesmo tempo. Embora eu pense que todas as minhas visões fossem ampliadas como telescópio, parece que posso ativá-lo com um olho. Embora normalmente uma pessoa fique confusa com as diferentes informações da imagem, sou 2. Não há confusão alguma se eu distribuir o trabalho. Embora a taxa de ampliação seja baixa e o alcance seja curto porque seu nível está baixo agora, pode ser conveniente se seu nível aumentar. Por exemplo, quando a detecção descobre um inimigo à espreita, posso observá-lo com um telefoto enquanto garanto a visão normal. Esta habilidade também é, como uma habilidade passiva porque não há consumo de MP. Isto parece ser bastante útil, então devo mantê-lo ativado e aumentar seu nível. Eu sei que você está ficando animado, mas a informação está no comando. O que é isso, corpo responsável? Encontrei uma presa no cenário visto com telefoto. Imediatamente útil, que cara adorável. Devo matá-lo rapidamente. É óbvio. Sim, senhor. Assim, aproximando-se do inimigo silenciosamente. Como é impossível usar minha foice pela autodestruição de ataque de corrosão da última vez, derramarei veneno de aranha mortal nela usando síntese de veneno. O HP do monstro se esgotou em um instante. Seu poder é terrível como sempre. Os pontos de experiência atingiram um certo grau. Individual, Zoeira LV2 se tornou LV3. Todas as habilidades básicas aumentadas. Bônus de aumento de nível. Proficiência em habilidade foi adquirida. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade expansão de alcance visível em LV2 tornou-se expansão de alcance visível em LV3. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Leaf LV9 tornou-se Leaf LV10. Condições atendidas. Habilidade Vida LV10 evoluiu para habilidade Constituição LV1. Pontos de habilidade ganhos. A subida de nível acabou de chegar. Minha foice também se recuperou após a queda. E, finalmente, uma das habilidades de fortalecimento de status evoluiu. Vamos avaliar. Constituição. Um bônus de nível de habilidade 10 é adicionado ao HP. E uma correção de crescimento equivalente ao nível de habilidade é adicionada ao subir de nível. Deveria dizer que é como esperado. É o mesmo grupo de força Hercule. Isso significa que, se as outras habilidades de fortalecimento de status evoluírem, as correções de crescimento virão junto com elas. Se possível, quero levantá-lo mais cedo do que de costume, mas terei que aguentar até escapar da camada intermediária. Quero ir para algum lugar seguro rapidamente.
o tão esperado. Meu ponto de habilidade tornou-se 100 ao subir de nível. Agora, há uma habilidade do tipo mal olhado adicionada à lista. Evil of Curse, 100. Inflige dano de atributo de maldição a coisas que entram em sua linha de visão. Evil of Extinction, 100. Inflige danos de atributos de corrosão a coisas que entram em sua linha de visão. Evil of Paralysis, 100. Inflige dano de atributo de paralisia a coisas que entram em sua linha de visão. Olho maligno da petrificação, 100. Inflige dano do atributo petrificação a coisas que entram em sua linha de visão. Evil of Disturb, 100. Inflige efeito de atributo de heresia perturbação a coisas que entram em sua linha de visão. Olho maligno da dor fantasma, 100. Inflige efeito de atributo de heresia dor fantasma a coisas que entram em sua linha de visão. Mau olho, de insanidade, 100. Inflige efeito de atributo de heresia insanidade a coisas que entram em sua linha de visão. Evil of Charm, 100. Inflige efeito de atributo de heresia charme a coisas que entram em sua linha de visão. Evil of Hipnosis, 100. Inflige efeito de atributo de heresia hipnose a coisas que entram em sua linha de visão. Mau olho do medo, 100. Inflige efeito de atributo de heresia medo a coisas que entram em sua linha de visão. UA. É realmente adicionado. Essas habilidades não deveriam estar na lista antes. Quero dizer, existem muitos tipos. Devo escolher um deste. Estou preocupado. Informação responsável. O que é isso? Corpo responsável. Por que não adquirir vários deles? Ei, o que você quer dizer? Você sabia? Eu tenho 8 olhos, sabe? O que há com isso? Em outras palavras, não posso ativar 8 olhos malignos ao mesmo tempo. Você é um gênio. Fufufu. Sim, eu era um gênio. Seriamente. Entendo, eu era um gênio. Se eu for um gênio, serei perdoado mesmo que faça alguma coisa. Isso mesmo. Não é incrível que 8 olhos malignos possam ser ativados ao mesmo tempo? Incrível. Isso é realmente incrível. O sonho se espalhará. Como o telefoto está, usando um, restam 7. Ao pensar que a visão normal deve ser garantida, restam 6. Isso mesmo. Escolha uma vez e os 5 restantes serão adquiridos imediatamente após os pontos de habilidade serem acumulados, ok? Ok aí. Qual um mal olhado você acha que é bom? Corpo responsável. Acho que o atributo que não temos, como maldição ou petrificação, é bom. O atributo da heresia é mais antipessoal do que luta contra monstros. Sim. Eu ia escolher a maldição se fosse eu. Experimentamos a petrificação do lagarto de petrificação na camada superior e seu efeito leva tempo. Embora a potência seja alta quando leva mais tempo. Afinal, aqui eu escolheria o mais seguro, maldição. Como esperado de mim. Você entende isso? Certo? Assim, vamos adquirir Evil of Curse. Maldição, enfraquecer todas as habilidades e causar dano a HP, MP, SP. Capítulo 98. Olhe nos meus olhos. Evil of Curse Elivion foi adquirido. Uau! Agora que o adquiri, devo procurar um monstro que se tornará minha cobaia. Assim, vamos procurar algo assim nas informações do Detection-san. Mu. Parece que há algo ali. Embora eu não consiga captar a informação com precisão porque ainda há uma distância, parece que está chegando à Terra. Chegou bem na hora, então vamos fazer com que esse cara seja a cobaia. Eurgia Frog LV4 Status HP, 85-85, verde, PM 75-75 azul SP 68-68 amarelo 68-68, vermelho, capacidade ofensiva média. 67 capacidade defensiva média, 59 capacidade mágica média, 46 capacidade média de resistência, 46 capacidade de velocidade média, 43 habilidade síntese de veneno LV3 ataque de ácido, LV3 atirar em LV4 nadar LV2 visão noturna LV7 resistência a veneno LV2 resistência a ácido LV2 nulidade de calor A, é uma forma evoluída do sapo. Acho que esse cara é uma forma evoluída do sapo. Embora não tenha ficado tão forte, acho que evoluiu para se adaptar ao ambiente da camada intermédia. Existe nulidade de calor. E acho que o cara que tem visão noturna, embora essa área seja brilhante, provavelmente é da camada superior. Porque a camada superior e a camada inferior são escuras como breves. Algo parecido se passou da camada superior e evoluiu impulsionado pela necessidade.
Espero que não haja monstros subindo da camada inferior para a camada intermédia. Se tais monstros evoluíram para se adaptarem ao ambiente da interferência, serão assustadores. E notei algo depois de olhar para a habilidade desse sapo. O ataque que eu quero ser uma saliva parece ser a mesma síntese de veneno que eu. Parece disparar com a habilidade atirar. Que boa habilidade. Eu quero também. Então, posso disparar uma bala venenosa poderosa que não pode ser comparada a este sapo. A proficiência da habilidade será acumulada se eu atirar vigorosamente os fios das minhas nádegas. Vamos matá-lo rapidamente enquanto o responsável pela informação pensa em coisas estúpidas. Primeiro de tudo, coloquei todo o dano do veneno fraco no nível mais baixo em síntese de veneno. E aumente a paralisia ao máximo. O sapo tem resistência ao veneno, então não morrerá com o veneno fraco assim. Eu me aproximo silenciosamente das costas do sapo e da síntese de veneno fraco. Sim, o corpo experimental do sapo está concluído. Corpo responsável, bom trabalho. Com isso, posso experimentar meu EVA of Curse sem reservas. Yoshi, então, EVA Ative. 1. Ativado sem problemas. Como é? O HP, MP e SP do sapo estão diminuindo lentamente. Como esperado, o dano é lento se for de nível 1. Embora o SP amarelo e o vermelho diminuam, o amarelo se recupera rapidamente, portanto não há efeito sobre ele. O dano pode aumentar se o nível subir. Então, eu me pergunto se posso sempre deixar meu oponente com falta de ar. Que desagradável. Mas o HP estará esgotado antes disso. HP e SP têm aproximadamente o mesmo valor numérico. O status também diminui. Há um caractere dito como decrescente adicionado ao lado do valor numérico. E o valor máximo entre parênteses é exibido próximo ao valor numérico atual. Ao receber um ataque que diminui o status, ele é exibido assim. Se eu visse isso, saberia que recebi um ataque. Como esperado do Appraisal Sama, nenhum erro. E, como esperado, esse EVA não é uma habilidade passiva que não tem consumo. Meu MP diminui. Mas a diminuição não é tão rápida. Diminui 1 por cerca de 10 segundos. Como o dano ao sapo é 1 por cerca de 5 segundos, não é ruim para sua eficiência. Quando penso no meu MP agora, posso ativá-lo por mais de 50 minutos, então o custo-benefício parece ser eficiente. A velocidade do dano aumentará se o nível subir. A paralisia do sapo parece expirar. Justamente quando pensei nisso, o corpo responsável adicionou Poison Synthesis uma vez. Como esperado de mim. Correspondência rápida. 1. Embora seu HP continue diminuindo suavemente, a diminuição de seu status não foi boa o suficiente. Embora diminua até a metade do status na mesma velocidade do HP, dificilmente diminui depois disso. Eu me pergunto se existe um valor limite na diminuição do status. Bem, se eu pensar bem, isso é óbvio. Se continuar a diminuir, é provável que a capacidade defensiva se torne zero. O que é esse papel? É uma constituição fraca que nem pode mais ser chamada de papel. Mas é consideravelmente grande se diminuir até a metade. Embora não tenha muito efeito em batatas fritas como o sapo, se o status de monstros poderosos como a enguia for reduzido pela metade. Como os monstros dependem mais do status do que da habilidade na batalha, o enfraquecimento do status significa que é um grande enfraquecimento daquele cara. Se o status da enguia cair pela metade, não haverá grande diferença entre a enguia e o bagre. Isso pode se tornar o triunfo dos monstros antipoderosos. Devo dar prioridade ao aumento desse nível de habilidade no futuro. O sapo morreu. Tenho certeza que ainda resta HP. De alguma forma, o HP diminuiu rapidamente, mas por quê? O SP vermelho se esgota antes que o HP diminua. É por isso. Quando o SP vermelho se esgotar, o HP diminuirá rapidamente. Aterrorizante. Então, seria muito perigoso imediatamente após a evolução. Graças a Deus que há refeição. Embora meu SP vermelho não se esgote rapidamente graças a comer demais, vamos ter cuidado de agora em diante. De qualquer forma, EVA of Curse é bastante útil. Você vai ativá-lo quando tiver MP extra para acumular proficiência em habilidades. Quando algo acontecer, deixarei metade do meu MP e alocarei o MP restante no mal olhado. Posso ativar o EVA mesmo enquanto estou em movimento.
Capítulo 99. Porque esse cara é um idiota. Preciso me controlar, eu sou o corpo responsável. Ainda não há nome. Desta vez, quero que você me acompanhe em minhas reclamações sobre informação responsável por um tempo. Esse cara é realmente um idiota. Recentemente, para adquirir chute, aquele cara disse: vamos disparar fios das minhas nádegas, e quando tentei, os fios dispararam com mais vigor do que eu esperava, e os fios caíram no magma. Quase peguei um incêndio. Se eu não soltar os fios imediatamente, meu corpo ficará coberto de chamas. E bom, aquele cara propõe uma bobagem sempre que possível assim, e tudo acaba inútil. Não há nenhum teste bem-sucedido proposto por esse cara. Bem, eu também sou o mesmo porque estou sempre animado o tempo todo. Você não tem uma proposta um pouco mais decente? Se você pensar um pouco, saberá que a proposta é ruim, certo? Por que você nunca pensa cuidadosamente quando está no comando do cérebro? Você é um idiota. Você é um idiota. Portanto, eu, que não estou no comando do corpo, devo me controlar. De qualquer forma, minhas ações estão ligadas à minha vida e à minha morte. Corpo no comando, corpo no comando. O que é isso? Informação responsável. A telefoto pode ser usada no mal olhado. Você é um gênio. Fufufu. Sim, eu era um gênio. Seriamente. Entendo, eu era um gênio. Se eu for um gênio, serei perdoado mesmo que faça alguma coisa. Isso mesmo. Não é incrível usar telefoto para ativar o EVA a longa distância? Incrível. Isso é realmente incrível. O sonho se espalhará. Por isso, vamos procurar uma presa. Ei, hectares. Eu sou responsável pela informação. Ainda não há nome. A ativação simultânea de telefoto e EVA não correu bem. Como esperado, não pode ajudar porque seria uma armadilha se pudesse fazer isso. Telefoto passou para o nível 5 porque eu a mantinha ativada o tempo todo. Ao comparar com o tempo em que está no nível 1, a distância que pode ser ampliada e a taxa de ampliação aumentada. Se EVA pode ser usado com isso, um ataque específico de longa distância parecia ser possível, mas não foi possível. No entanto, este EVA é consideravelmente útil. Como usei sempre que tinha deputado sobrando, ele subiu para o nível 3. A subida do nível é lenta. Mas, a tendência de usar meu MP na captura de profundidade é baixa, então é bom. Isso é algo que notei no mal olhado. Parece que não há mudança na minha visão ao ativar o EVA. Embora seja impossível ativar simultaneamente com telefoto, Ensei Vision se adapta perfeitamente a ela. Se eu conseguir proteger minha visão corretamente enquanto ativo, não há necessidade de deixar os olhos que não ativam o mal olhado propositalmente. Posso ver a ativação onírica de 8 olhos malignos ao mesmo tempo. E parece que não posso adicionar todos os tipos de atributos ao mal olhado. Embora eu tenha tentado ataque venenoso, não teve nenhum efeito. É um arrependimento. Bem, isso também é o mesmo que telefoto, então não tem jeito. Se meu veneno mortal atual for usado com o mal olhado, meu oponente morrerá só de olhar, o que pode dizer que são os olhos mágicos azuis profundos que podem ver a morte. Porque pode causar dano e enfraquecer o inimigo apenas olhando para ele, já é uma trapaça. E como esperado, esperar mais é ganancioso. Então pensei se o mal olhado pode ser ativado em 8 dos meus olhos, mas isso pode ser feito. No entanto, o efeito não muda. Embora eu pensasse que o efeito seria 8 vezes maior quando se trata de 8 olhos, não houve uma oferta tão boa. Mas, esta ativação simultânea pode ser bastante útil para telefoto. É possível ampliar locais diferentes respectivamente, então a ativação simultânea pode ser boa dependendo de como eu uso. E, mudando de assunto, é sobre o corpo que manda. Esse cara é realmente um idiota. Recentemente, pensei que queria adquirir a habilidade de atirar. Então proponho que aquele cara tentasse disparar fios das nádegas. Então aquele cara disse: parece bom, isso é bom. Vamos fazer isso imediatamente. Enquanto disparava os fios em direção ao magma. Embora aquele cara tenha dito, voou mais do que o esperado, não há necessidade de disparar na direção onde há magma. É claro que os fios disparados caíram no magma. Quando o fogo percorreu o fio como um rastilho, fiquei impaciente. Embora tenha sido bom porque o corpo responsável cortou o fio no último momento, se aquele cara não chegasse a tempo, minhas nádegas pegariam fogo novamente. E bem, contra as coisas que propus para aquele cara assim,
Consegue-se um resultado de aumento diagonal. A é uma diminuição diagonal. Mesmo que eu faça uma proposta genial com muito esforço, será inútil se o órgão responsável pela posição de prática for incompetente. Se você pensar um pouco, saberá que é ruim, certo? Por você estar apenas se movendo, você se tornou um cérebro muscular. Você é um idiota. Você é um idiota. Portanto, eu, o responsável pela informação, devo me controlar. De qualquer forma, minhas instruções estão ligadas à minha vida e à minha morte. Informação responsável. Informação responsável. O que é isso? Corpo responsável. Encontrei um monstro quando estava brincando com telefoto. Seriamente. Não está na faixa de detecção. Cucucu. Informação no comando. Isso não significa que o significado de sua existência está se tornando cada vez mais tênue. Absurdo. Se você oferecer informações que ultrapassam as minhas, você não conseguirá me alcançar se não tiver pelo menos 100 olhos, sabe? Fua, diga o que quiser agora. Lave o pescoço na melhor das hipóteses e espere. Essa hora nunca chegará, mas tudo bem. Tente subir até este cume distante. Fufufu. Cucucu. Então o que deveríamos fazer? Claro que vamos caçá-lo. Sim, senhor. Venham, pessoal. Prepare-se para a batalha. Ei, hectares. Capítulo 100A. O estado da avaliação Sama. Eu ando pela camada hoje. Embora já tenha passado muito tempo desde que cheguei à profundidade, ainda não consigo ver o fim. Como esperado do maior labirinto do mundo. Se um homem tenta capturar isso, não é que este é um nível onde o homem tem que estar decidido a dedicar sua vida. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade avaliação LV9 tornou-se avaliação LV10. Oh! Uau! Uau! Finalmente! Finalmente, a Praisal Sama atingiu o nível máximo. Uau! Estou muito feliz. O primeiro que adquiriu, o Appraisal Sama que compartilhava alegrias e tristezas, finalmente se tornou uma forma perfeita. Uma avaliação que no começo foi inútil. Um elemento estranho é adicionado sempre que seu nível aumenta. Alegria que a usabilidade melhora gradativamente. Appraisal Sama que cresceu e se tornou esplêndido. Embora você tenha recuperado o tempo todo, você cresceu com esforço. E, para se tornar o Appraisal Sama que todos regularmente. Você também tem isso finalmente. Finalmente. Você saiu bem. Estou sentindo. Obrigado, avaliação Sama. Por favor, cuide de mim de agora em diante, Appraisal Sama. Mas não há evolução ou derivação. Não, está bem. É ótimo. Mesmo que apenas Appraisal Sama tenha atingido o nível máximo. Embora eu espere algo como uma evolução para uma pessoa que governa a sabedoria. Não há nada. Eu pensei que sim, se fosse Appraisal Sama, mas não há nada. É um choque. Ponto. Na verdade, nada. Sa. Que som é esse que lembra a tempestade de areia da televisão? Request. Falta de autoridade do administrador de alto nível. É? O que? Nagersari. Rejeição. De alguma forma, é perigoso. Embora eu não saiba o que é perigoso, é perigoso. Pin. Meu corpo tremeu involuntariamente quando ouvi o som claro de Pin. O upload inaugural deste capítulo ocorreu via N0V13LB1N. Administrador de alto escalão D aceitou o pedido. Habilidade sabedoria está sendo construída. Construção concluída. Condições atendidas. Habilidade sabedoria foi adquirida. Avaliação LV10 unificou-se com sabedoria. Detecção LV10 unificou-se com sabedoria. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Tabou LV7 tornou-se Tabou LV8. Condições atendidas. Título governante da sabedoria foi adquirido pelos efeitos do título governante da sabedoria. Uma habilidade extremidade mágica. A magia divina foi adquirida. MP Recovery SP LV4 unificado-se com Magic Extremity. MP Consumption Down LV4 foi unificado com Magic Extremity. Magia Mount LV9 unificou-se com Magia Divina, Proteção LV4 unificou-se com Magia Divina. Não. Estranho. Isto é realmente estranho em vários aspectos. O que acontece? Por que ficou assim? O que devo fazer? Vamos nos decepcionar. Corpo responsável. Antes de mais nada,
Respire fundo. Ei, Flu. Sim. Vamos organizar isso em turnos. Em primeiro lugar começou, quando ouvi aquele som. O que é isso? Não sei. Embora eu geralmente joguei fora coisas que não entendo o tempo todo, desta vez não. Será assim? Afinal, esta é uma situação claramente anormal. Anormal, sim, e anormal. Embora eu tenha adquirido habilidades com o reconhecimento de que este é um mundo assim até agora, habilidades não existem no Japão. É mais anormal se houver habilidade no Japão. Uma coisa tão natural e este mundo é um mundo assim, então está tudo bem em aceitar um pensamento tão simples? Tudo bem se já faz um tempo. Mas agora é diferente. Certamente ouvi que a voz do céu disse assim. Administrador de alto escalão D aceitou o pedido. A habilidade sabedoria está sendo construída. A construção concluída com essas palavras. É como se alguém estivesse me observando e essa pessoa desenvolvesse uma habilidade de acordo com meu resmungo. Se for assim mesmo, então o criminoso é uma pessoa chamada administrador DI. Quando penso na palavra alto posto, essa existência chamada administrador não pode ser apenas D. Então, o que esse administrador gerencia? Está decidido. Habilidades. Se penso por esse fluxo, é a única coisa que posso pensar. Resumindo, as habilidades deste mundo são ministradas por aqueles caras chamados administradores. Para que servir? Como? Como esperado, não sei disso, embora eu não saiba, só posso dizer isso. Algo está estranho neste mundo. Uma coisa fria corre nas minhas costas. É diferente do momento em que encontro o dragão da terra e minha mãe. É um outro tipo de medo que me invade lentamente. Ó administrador, eles estão rindo quando veem minha figura em pânico agora. Apavorante. As habilidades nas quais confiei até agora se tornaram algo difícil de entender. O que devo fazer depois disso? O que devo fazer?